E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Matheus e eu vim de novo no canal do Professor Global falar para vocês sobre vetores e dar continuidade à nossa série de vídeos que está acontecendo aqui. E antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like que ajuda bastante a gente e ativar o sininho que vocês vão ficar sempre atentos aos vídeos que estão acontecendo aqui. Então vamos lá. A gente viu anteriormente que os vetores são representados numericamente por um x, y. Dessa forma, a gente escreve o vetor v, por exemplo. Entretanto, essa forma de se escrever é a forma que a gente descreve o vetor em duas dimensões, em 2D. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre os vetores em três dimensões. Então a gente vai trabalhar com vetor na coordenada x, coordenada y e a coordenada z. Ok? Então a gente vai chamar isso aqui de u. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso e basicamente, vou adiantar, dar um spoiler do conteúdo, os dois podem ser trabalhados da mesma forma que a gente viu anteriormente. A única diferença é que agora a gente acrescenta uma coordenada a mais. E a gente vai ver como é que isso fica no espaço também. Então vamos lá. Deixa eu só desativar aqui o Maple. Pronto. Então, vamos lá. Nós temos um vetor neste formato aqui, que é um vetor em três coordenadas. E como nós vimos anteriormente, um vetor ele pode ser descrito de uma maneira geométrica, que nós usamos o plano cartesiano para descrevê-lo. Deixa eu botar aqui mais para o meio. E esse plano cartesiano ele tem uma coordenada em x e uma em y, certo? E eu posso descrever um vetor nesse plano apontado para cá. Esse aqui é o vetor v, por exemplo. Só que agora a gente vai estar trabalhando com três dimensões. Então a gente não está só olhando um quadro chapado. A gente está olhando também, a gente está querendo ver uma profundidade já nesse espaço. A gente não olha só a parede, mas a gente olha a interseção delas ali, onde tem o encontro entre as duas paredes, e ali a gente vê o espaço todo gerado por essas duas paredes. Eu posso até ter me complicado falando, mas acho que vocês entenderam. Se não, comenta aqui embaixo. Então tá, deixa eu me diminuir aqui para abrir um pouquinho de espaço para a gente escrever. Pronto. Então tá. Eu vou pegar e estender esse plano aqui, que está a princípio em duas dimensões, e escrever ele em três dimensões. Ele fica mais ou menos assim, que agora a gente vai reorganizar essas coordenadas no sentido de que o plano XY vai ficar orientado aqui, vai ser a base de todo o meu espaço. Então eu vou botar aqui o X, aqui o Y e aqui em cima o Z. Então a gente consegue identificar posições no espaço usando três coordenadas. Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma caneta mais fina, que eu vou usar o azul para a gente visualizar. Eu tenho aqui uma coordenada x', aqui uma coordenada y', e aqui em cima uma coordenada z'. São três constantes. E agora a gente quer achar o ponto no espaço que essa coordenada está representando.
É muito difícil para mim escrever no espaço, então a gente sabe que é comum desenhos com profundidade, é difícil de se fazer, mas a gente vai ver como é que funciona. Então tá, o encontro entre o x e y é mais ou menos aqui. E aí, esse ponto aqui, ele tem uma altura que é dada pelo eixo z, que vem desta forma aqui, vem subindo até a posição onde ele encontra o eixo z. Aqui. Tá bem distorcido no espaço, mas acho que dá para entender. E agora, esse ponto no espaço, ele pode ser o ponto final onde o meu vetor termina, que é aqui. Ok? Tá um pouquinho torto, mas acho que dá para entender. E agora é uma coisa bem interessante. Esse vetor ele está localizado em um ponto específico no espaço. Ele está saindo da origem, indo até um ponto no espaço, x, y, z. E esse vetor ele tem um ângulo com o plano x, y, assim como ele também tem um ângulo. Eu vou fazer aqui, mas só para vocês visualizarem. Também forma um ângulo com plano com a linha Z, né? A reta Z, e o plano ZX e com o plano XY. Então a gente pode analisar também a inclinação dele. Se a gente tivesse um segundo vetor, aqui mais ou menos, a gente poderia observar o ângulo formado entre eles. Isso é interessante da gente estudar. Agora a gente vai lá para o Maple Calculator, né? Mas antes eu vou colocar aqui um vetor no espaço e vou pedir para que vocês tentem desenhar ele na mão para ver como é que fica. O vetor 1, 1 e 1 e o vetor 3, 2, 3. Ok? Então, deixa eu abrir aqui o Maple. Pronto, vocês já estão vendo. Aqui eu vou digitar primeiro o vetor V no meio. Vocês estão vendo aqui em cima, né? Então tá. O vetor 1, 1 e 1. E eu vou pedir ele para plotar para mim este vetor. Isso. E ele vai me dar aqui uma opção que é o plotagem em plano. Então a gente vai usar ela para ver como vai ficar esse vetor no espaço. E fica assim. Deixa eu ampliar a imagem. Aí aqui, vocês estão vendo que esse vetor ele sai da origem e ele é o 1, 1, 1. Então, vamos posicionar ele aqui e que a gente veja só um plano. É difícil, mas vamos ver. Olhando essa projeção aqui, a gente consegue identificar nesse plano que ele está alinhado aqui com algum dos eixos, né? Ele não nomeou aqui os eixos para mim.
infelizmente, ele está coincidindo com um exemplo x igual a 1, aqui também coincidindo, né? Tá um pouquinho torto porque é difícil posicionar, a gente vê a imagem, mas ele também está aqui no z igual a 1, e por fim, se a gente virar lá para o outro lado, calma, é difícil controlar, mas a gente acostuma. E também com o y igual a 1, então x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. E é interessante que a gente vai ver futuramente em geometria analítica que esse vetor em específico, ele é o vetor normal, ao plano no espaço. E ele está aqui posto como exatamente como isso, um vetor normal. Por isso que lá a opção que o Maple nos dá é para plotar um plano. Então, ele está plotando aqui o plano com o vetor normal dele. Que a gente vai ver mais para frente. Então, vamos para outro vetor aqui, que é o vetor 3, 1, 3. Então, da mesma forma que o outro. Ele está posicionado no espaço, em cima de um plano, com uma reta normal. Aí aqui, ó, a gente já vê que ele está encontrando o eixo X ou o eixo Z aqui no ponto 3. Aqui também no ponto 3, a gente pode até fechar um quadradinho aqui. E o eixo Y, ele encontra no ponto 1, que seria esse ponto aqui. Se a gente conseguisse traçar uma reta nele, a gente ia ver que ele ia bater exatamente aqui. E é interessante da gente visualizar isso. E, novamente, ele tem um plano, e esse vetor é o vetor normal a esse plano. E a gente pode testar isso com vários outros vetores. Mas a gente vai deixar isso para as próximas aulas também, né? Não vamos colocar tudo numa só. E o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.